Você gosta de assistir anime? Claro, meu favorito é Jujutsu Kaisen. Que ego grande, hein, que você tem. Só porque você aparece. Não se trata de ego, é um fato. Me recomenda um anime pra assistir. Jojo Bizarre Adventure, Hunter x Hunter, Boku no Hero, Neon Genesis Evangelion, Black Clover, One Piece, Jujutsu Kaisen. Esses são os meus preferidos, mas tem muitos outros tão bons quanto. Você já assistiu o Diário de uma Apotecária? Nunca. Do que se trata? E é disso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Diário de uma Apotecária me conquistou durante a segunda vez que eu assisti. Na primeira não curti tanto assim, não. Mas é porque eu também... eu sou péssima pra assistir coisa quando tá lançando. Eu não consigo me apegar da mesma forma de quando eu assisto de uma vez, sabe? Talvez tenha sido isso, mas na primeira vez que eu assisti, eu não gostei dos primeiros episódios. Depois que eu assisti de novo, e foi por quê? Porque a minha melhor amiga tava assistindo e ela começou a falar com muito carinho, muito amor, falando, por favor, vamos fazer cosplay disso. Aí eu falei, vou ter que assistir essa bomba de novo. Mas eu me apaixonei tanto ao ponto de postar story chorando, porque eu não imaginei que a história tinha tanta profundidade, sabe? Tem uma animação muito bonita, personagens carismáticos, que tem muita profundidade. Como que isso perdeu pra Solo Leveling? Eu já falei do que eu acho de Solo Leveling, não preciso trazer à tona nesse vídeo de novo. Se você não sabe, eu vou fazer um breve resumo do roteiro aqui. No Diário de uma Apotecária, a gente acompanha a história da Mau Mau, que é a nossa personagem principal, que é uma apotecária. Ou seja, ela mexe com coisa de farmácia, ervas, drogas, ela é contra o Proerd, principalmente em um bordel, que é super famoso na cidade lá, eu esqueci o nome do bordel, mas é 3 alguma coisa. E parece que ela tem uma história de amizade, profundidade com as meninas que trabalham lá, né, que são as cortesãs, enfim. Isso a gente aprende logo nos primeiros minutos, segundos do anime. E antes parece só uma garotinha engraçadinha que gosta de veneno, porque ela é fissurada em veneno, principalmente veneno. Logo mostra ter uma profundidade muito surreal. A história, ela escala do 0 a 100 muito rápido. De repente, fui sequestrada. Assim como a maioria dos animes, a gente tem um início de trajetória do herói bem marcada. Eles criam uma situação que fica inevitável dela voltar pro dia a dia normal dela, nesse caso no literal, né, porque ela foi sequestrada. Coisa pouca, gente, coisa boba. Mas parando pra pensar, é bem comum nos animes a gente ter a trajetória do herói bem marcadinha, né, assim, bem... o início dela bem marcado, com os mentores bem marcados. Enfim, são questionamento, assim, aleatório. Ela, sequestrada e vendida, não é para o rei da máfia, Jungkook Bad Boy, precisa trabalhar dentro do palácio interno. A história do Diário de uma Apotecária se passa na China antiga, durante uma era imperial. Mas é uma era imperial fictícia. A cidade é fictícia, o palácio é fictício, nada verdade. Mas fica uma curiosidade, ela tem grandes semelhanças à era Ming, então tudo indica que foi a era que usaram de inspiração para criar a história. O cenário principal se passa dentro do Palácio Imperial, especificamente no Palácio Interno, que é onde rola principalmente as coisas da primeira temporada. É uma espécie de bairro dentro de bairro. Sabe Attack on Titan? Tem um círculo com uma cidade, e depois tem outra cidade, e tem outra cidade. E é isso, são camadas de importância. No Palácio Interno é onde ficam as... qual que é o nome? Concubinas. E ali, dentro desse palácio, vão ter as concubinas, as servas, eunucos e a família imperial também. Eunucos são homens que foram castrados. Eu fiz uma breve pesquisa, aparentemente isso realmente acontecia, mas eu não fui tão a fundo assim. Os eunucos eram os únicos homens que podiam entrar em contato com as concubinas, sem ser o imperador ou os ministros que o imperador deixava entrar durante um período muito específico, e a ideia disso é que ninguém pode tocar o que é o do imperador, né? Mas a Mau Mau trabalha especificamente na parte de lavanderia do palácio interno, e a história se desenvolve a partir deste ponto, se desenvolvendo de uma forma bem orgânica e relativamente simples. Todos os episódios, ou pequenas sagas de 2, 3 episódios, porque mais pra frente a gente começa a ter problemas que são um pouco mais difíceis de resolver só em 24 minutos. O ponto inicial de verdade da história é quando a Mau Mau percebe algo que os outros não perceberam. Que é, a gente tem várias concubinas, eu acho que são mais de 2.000 que ela fala no anime.
Porém, a gente tem as 4 principais. Eu não vou lembrar o nome delas. As 2 tiveram filhos, um tendo uma menina e o outro um menino. Então, a que tem um menino acaba ficando meio que em prioridade, porque é o novo príncipe. Quando essas 2 crianças começam a passar mal, a Mal percebe um padrão e ela fala, eu acho que isso é intoxicação. Aí o que acontece é que ela coloca nas janelas de ambas um recado e uma sugestão. Tipo, dentro do recado é tipo, ó, para de usar isso, e a sugestão é use isso, sabe? Uma coisa assim. No caso, tinha a ver com a maquiagem que as concubinas usavam. Uma delas seguiu, a outra ignorou. A que ignorou perdeu o filho, a que não ignorou tá com a filha viva até presente momento. Que frieza, né? O Jinchi, que é um personagem extremamente presente na história, ele percebe que ali tem alguma coisa nova, tipo, olha aquele movimento, fala aí, isso aqui não estava acontecendo antes. Ele faz uma breve situação ali, onde ele acaba descobrindo quem é que ajudou a concubina, chega na Mal e a partir disso a história do anime cria uma fórmula, episódio por episódio, a Mal resolvendo mistérios e coisas ali dentro do palácio. Agora que a gente já deu, né, um breve resumo da história, vamos falar sobre camadas, sobre personagens e desenvolvimento. É uma história muito orgânica, que funciona de um jeito muito certo. Eu falei agora, é o que acontece em todos os episódios. Cai uma coisa no colo da Mal e ela resolve. Ou em pequenas sagas, porque tem alguns episódios que, tipo, junta um no outro, mas chega ao ponto de que você quase pode ver eles de forma aleatória. É sempre essa fórmula. Tem um momento que eu fiquei um pouquinho entediada, eu não vou negar pra vocês. Mas logo eles já tacaram uma bomba em cima do meu colo e eu falei, meu Deus! Eu não tava preparada com isso aqui, não. E isso me manteve ativa na história, mais uma vez, e apegada aos personagens. A Mal, por si só, é muito carismática. Ela é uma personagem muito viva. Ela tem uma característica que é diferente das garotas shoujos no grande geral, e eu gostei muito disso. Eu acho que é um diferencial enorme, que é... ela não foi feita pra você gostar dela. Isso é tão legal, isso é incrível, isso é tão incrível. Ela é chata, ela não quer chamar atenção. Na verdade, esse é o objetivo dela nos primeiros momentos do anime, antes da história se desenvolver pra forma que ela tá sendo desenvolvida. É justamente essa, ela não quer que você olhe, ela não quer que prestem atenção. Ela usa maquiagem pra ficar mais feia. Porque ela não quer que ninguém preste atenção nela, ela quer viver a vida dela, ganhar o dinheirinho dela pra ela voltar pra cidade. E é só. Por favor, não me olhem, não prestem atenção em mim. E se possível, me deixe fazer drogas. Isso também tem a ver com o espectador. E eu adorei isso, isso torna ela tão humana. O nível de profundidade dela é tão legal e aos poucos a gente vai percebendo, conhecendo muito mais da história dela. E a gente vê como ela é uma personagem realmente viva. Ela tem tantas camadas que chega ao ponto da gente brincar com filosofia, sabe? Dentro do que ela significa. Porque a verdade da Mal é, ela não é dona dela mesma. Ela não é dona da vida dela e ela nunca foi. Então ela nem faz tanta questão assim de existir. Não que ela tenha pensamentos suicidas ou coisa assim, porque ela tem vontade de viver e a gente vê isso, eu acho que é no episódio 14. Não vou lembrar agora. Mas é quando ela já tá trabalhando com o Jinchi. A gente vê numa conversa com o Jinchi que ela traz isso, ela fala como ela sabe que ela pode morrer a qualquer momento e como ela gostaria de escolher a forma como ela morre, porque ela tem desejo de vida. Enfim, ela é uma personagem muito profunda, muito incrível. Se você tem interesse de saber um pouco mais sobre profundidade, análise de personagem, me conta aqui embaixo que eu talvez traga a análise da Mal, porque ela é uma personagem muito especial. Eu acho que é um anime muito bom. Muito interessante. É uma história muito interessante. Eu falo anime porque eu não vi o mangá. Eu sei que o mangá tá muito mais à frente na história, mas eu não fui ainda até esse ponto. Então, evitar spoilers do mangá aqui nos comentários. Ei, evitar spoilers. Eu consegui entender muito o hype em cima desse anime. Além de que ele é muito bonito, cara. Que visual, que cores. Eu amo como cada concubina tem a sua cor determinada. E como isso fala muito da personalidade de cada uma delas. É uma história muito sensível. E com uma personagem que é muito realista para nós mulheres. Ela não é feita para o male gaze. Tá certo que em momentos bem 8 ou 80 com a animação, tá? Vou ser sincera. Mas essa é a minha opinião. Minha opinião, assim, pessoal. Tem horas que a animação é belíssima,
personagens extremamente vivos, movimentos vivos. Teve horas que eu tava analisando, porque eu assisto assim, né? Analisando coisa por coisa da animação. Tipo, olha a forma como eles escolheram fazer tal coisa. Uau, que escolha incrível! Tem movimentos, tem um específico que é a Mau Mau passando a mão assim e batendo, né? E aí ela estende o negócio e passa a mão assim no lençol. E aí a outra moça que trabalha pra concubina faz exatamente a mesma coisa. E ali é um movimento muito vivo. Eu até fiquei pensando, nossa, será que eles pegaram um vídeo e meio que traçaram em cima, porque ficou muito vivo? Mas tem a hora, por exemplo, que a Mau Mau dança, e eu gosto de Love Live, então eu reconheço as táticas. Quando usam as táticas daquele 3D dançante, sabe? E eu vi isso em certos momentos ali. Mas em nenhum momento isso atrapalha a sua... A mistura fica muito equilibrada, então... Só chamou minha atenção porque eu parei e falei, eu conheço essa tática. Eu conheço. Uma coisa que eu gostei muito é que a gente tem arcos muito significativos para vários personagens. Não fica só na Mau Mau. A história, ela se entrelaça de um jeito bem natural. Pedindo que a gente não goste do personagem mais detestável e deplorável que existe. Vamos falar, mano, o que foi aquele episódio da mãe da Mau Mau? Eu fiquei muito péssima. Foi esse episódio que me fez chorar que nem uma vagabunda nos stories. Nossa, não dá. Esse episódio me pega muito. Aí eu vi ainda um pessoal fazendo esse momento onde o pai da Mau Mau reencontra a mãe dela com aquela música do Odisseu. Sabe Epic? Eu adoro Epic, o musical. E aí pegaram aquele momento do Penélope. E eu fiquei, para, velho, eu não tenho cabeça pra isso. I don't care where or when, no matter how long it's been your mind. Enfim, voltando. É a coisa mais linda a forma delicada que eles colocam camadas e subcamadas dentro do contexto que eles vivem. Todos os personagens têm um nível de importância e um nível de desenvolvimento, óbvio, baseado no tempo de tela deles, né? Mas isso funciona muito no universo de O Diário de uma Apotecária, porque a gente já tem um universo muito sólido, uma rotina muito sólida. É isso e isso. É um beabá, entendeu? Não tem muito mais do que isso. Você é uma serva do Palácio Imperial. Você não vai fazer mais do que o que eles mandam você fazer. A gente acompanha personagens que não são donos de si mesmo, não só a Mau Mau. Eles são máquinas feitas para fazer o imperador funcionar. E a vida dele funcionar. E é só isso. E ainda assim, apesar de rotineiro e não fugir tanto disso, porque o anime não foge tanto desse ponto, apesar das histórias às vezes também se desenvolverem para fora do palácio, eles têm uma delicadeza de abordar assuntos extremamente pesados, incluindo DST, estupro, depressão pós-parto, luto por perda de bebê, suicídio e muito mais. Assim, quando você dá uma olhada, você faz nossa, como que isso aqui vira um anime engraçadinho? Não faz sentido. E ainda assim é um anime super leve pra assistir. Tá, é cheio de piadas sexuais, não tanto quanto um shounen, mas poderia, porque você tá assistindo e do nada tem um par de peitos enormes pulando na sua tela e faz, nossa! Mãe, eu juro que não tô assistindo nada errado. Não incomoda ao nível de, High School of the Dead, sabe? Isso deu pra entender. Inclusive, tem uma cena que eu gosto muito, muito, que é a Mau Mau ensinando pras concubinas sobre sexo. Essa cena, ela é tão pequenininha, mas ela é tão boa. A Mau Mau com o livrinho dela, ela lá toda baixinha, pequenininha, assim, com um livrinho, hoje vamos mostrar pra vocês o que é o Kama Sutra. Será que era isso que tava no livro? Não parei pra pensar. Eu não vi nenhuma falha de roteiro que me chamasse tanta atenção. E tem algumas histórias que tem falhas que você vira e fala, nossa, isso aqui destruiu o roteiro inteiro. Eu achei a história, no geral, bem costuradinha. Os personagens que são de fundo, que aparecem bem pouquinho, só pra, ajudar a Mau Mau com o rumor, eles são interessantes. Tem uma constância na forma de agir e pensar. Eu acho que a única coisa que me incomoda um pouco, que eu já falei antes, é como eles usam a mesma fórmula várias e várias vezes durante o anime. E isso pode soar cansativo. Eu fui dar uma pesquisada e eu vi que mais gente também achou cansativo isso. Assim, no meu caso,
No momento que eu tava achando cansativo, eles jogaram uma bomba e eu falei, meu Deus! Mas teve gente que cansou antes de chegar nesse ponto. Então, não sei, mas eu não sei se dizer se é porque eles seguem exatamente a forma como é o mangá, se é a escolha que eles fizeram na animação, aí eu já não sei dizer. A Mal vê o problema, fala que não é da conta dela, acaba virando conta dela e ela resolve. Cara, mas só a primeira abertura já dá vontade de assistir, né? Eu não gostei da segunda abertura, não. Eu pulei toda vez. Mas a primeira, começava ali e falava, meu Deus, vou dançar junto aqui a Chore. Que é uma abertura que fala muito sobre a animação por si só, né? Eu acho muito bonito como eles associaram flores às concubinas e situações que a Mal Mal ia ter que resolver. Eu achei isso absolute cinema. Resumo dessa ópera. Diário de uma Apotecária é um grande novelão da melhor forma possível. Uma típica fantasia de romance que tem os ingredientes certos pra te manter engajado na história. Uma protagonista legal, um par romântico que você torce por ele, você tem até dó de como a Mal Mal. E muito mistério pra quem se interessa por mais do que isso. Inclusive, a própria autora de Diário de uma Apotecária diz que a família dela fala pra ela fazer mais romance dentro da história e ela se sente pressionada pra isso porque a história não é sobre isso. Então, fica aí essa informação pra vocês sobre